Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 6º ano de Matemática, texto 4, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual, gerador do conteúdo abordado, é o informativo e tem como objetivo apresentar informações de quaisquer ordens. Geralmente se apresenta em prosa, mas sua estrutura não é fixa. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e o momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF06MA24, que consiste em resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, triângulos e retângulos, capacidade e volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inserindo, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas a outras áreas de conhecimento. Os descritores são D12, D13, D14 e D15, que se refere à resolução de problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas, a resolução de problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas, a resolução de problema envolvendo noções de volume e a resolução de problemas envolvendo relações entre diferentes unidades de medidas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente diversos rótulos de produtos alimentícios. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões de 1 a 3. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Não despreze o momento proposto para a leitura silenciosa, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que mais predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Para a proposta de leitura compartilhada do texto apresentado na questão 4, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para algum deles, oportunizando que a maioria da turma participe. Expliquem-lhes que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência da entonação, da dicção e da pontuação. A proposta para a resolução das questões de 5 a 8 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos e como estão os seus desenvolvimentos de raciocínio lógico e criatividade. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
momento, o Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. No momento da leitura do texto do ícone Quer Saber Mais?, realizem com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Ao final, certifiquem-se de que eles compreenderam o conteúdo abordado. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva das questões 1 e 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução das questões de 3 a 5 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. No momento dos alunos demonstrarem como chegar às respostas, os incentivem a se voluntariarem espontaneamente. Mas, caso isso não aconteça, indiquem aqueles que participarão. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo a proposta das sugestões de orientações para o planejamento. No momento da leitura do texto do ícone Quer Saber Mais?, realizem com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Ao final, certifiquem-se de que eles compreenderam o conteúdo abordado. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso e da aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente uma trena ou uma fita métrica. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade na qual serão demonstrados os conceitos das unidades de medidas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta de leitura compartilhada do texto do ícone Quer Saber Mais?, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para alguns alunos, oportunizando que a maioria da turma participe. Explique aos alunos que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência, da entonação, da dicção e da pontuação. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões de 1 a 4 poderá ser realizada em dupla, se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante a resolução coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução das questões 5 e 6 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realize intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores,
Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma conta de consumo de água. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade na qual serão demonstrados os conceitos das unidades de medidas em uma situação cotidiana. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento dos alunos responderem aos questionamentos feitos por vocês, os incentivem a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual, aproveite para observar o nível da autonomia dos alunos durante esse momento e realize intervenções apenas se for necessário. A proposta para a resolução das questões 3 e 4 é em trio. Será importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Como a proposta para a resolução da questão 5 é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como cada um deles tem consolidado os conteúdos estudados. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que passem pela sala de aula observando o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. No momento dos alunos demonstrarem como chegaram às respostas, os incentive a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem aqueles que participarão. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa. Em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer das realizações das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 4. Até o próximo vídeo.